Episódio 25 de Shemuel Bet, a segunda temporada de Samuel. Então a gente chegou na grande batalha entre o exército de Avshalom contra o exército de Davi, e o confronto se inicia na floresta, como era conhecido, a floresta de Efraim, certo? E como a gente mencionou, na floresta a guerra é feita através de grupos pequenos, não dá para ter um grupo grande de pessoas, as árvores interferem, e no meio a guerra e a batalha, o Avshalom acaba se separando de seu grupo e acaba ficando sozinho, separado de seus companheiros. Ele está andando na sua mula, Pered. A mula era um animal andado pelos reis, certo? Era um animal que demonstrava, nessa época pelo menos, pré-Shlomo, ainda não tinham cavalos, não eram usados, era raro. Depois Shlomo vai trazer cavalos do Egito, bastante cavalo do Egito, mas principalmente nessa época o cavalo era bem raro, e o usado pelos reis, por pessoas importantes, eram as mulas. E o Avshalom, ele está em sua mula andando, quando de repente a sua cabeça ela bate em galhos uns troncos de uma árvore, e o seu cabelo, que era muito volumoso, como a gente mencionou antes, ele se prende nos galhos. Ele se prende, e aí quando ele começou a tentar tirar, a mula continua andando debaixo dele, e antes que ele pudesse fazer mais nada, ele ficou pendurado na árvore, com o seu cabelo pendurado nos galhos, e ele, como o versículo fala, entre os céus e a terra, ele estava fora do alcance do chão, não consegue alcançar o chão, está pendurado, não consegue se soltar, está sozinho, e um soldado de Yoav avista ele. Não acredito, esse é o Avshalom. Então ele vai rápido e conta para Yoav o que ele viu. Mas antes disso, só para mencionar, isso é muito simbólico, o que acontece com Avshalom, né, onde a mula representa o reinado, e de repente o reinado sai debaixo, como se fosse abandona o Avshalom, certo? Deixando ele preso lá na árvore, que é bem interessante. E também é uma coisa divina, certo? Que esse reinado foi tirado dele divinamente, não foi por causa dos inimigos que tiraram o reinado dele, e sim a própria árvore, a natureza, como se fosse Deus, né, impondo através da natureza, tira o reinado de Avshalom. Os Chachamim também falam a um ponto interessante no Talmud. Eles mencionam como medida por medida o Avshalom, exatamente a vaidade dele, que é representada pelo cabelo dele, ela foi quem deixou ele para trás no final, certo? Assim como ele tentou impor sobre o pai, através querendo a honra e vaidade, isso é o que acaba destruindo ele. De qualquer modo, o soldado de Yoav vê ele lá e vai correndo falar para Yoav. Yoav na hora fica bravo. Como assim? Você viu o Avshalom preso e você não matou ele? Você não fez nada com ele? Eu preciso te pagar para você fazer alguma coisa com ele? E aí esse soldado responde: como assim, Yoav? A gente estava junto quando Davi, o rei, ele comandou você e todos os comandantes a não encostarem no Yoav, no Avshalom, não fazerem nada de ruim com Avshalom. A gente estava lá presente. Mesmo se você me pagar, não importa o que você me pagar, eu não vou fazer nada com ele. Isso é muito forte, um soldado indo contra o comandante, o grande comandante Yoav. O Yoav não escuta, ele fala: então dá licença, vai direto, ele próprio, ele avista Avshalom, e ele tira 3 lanças, e
taca elas no Avshalom e elas perfuram o peito de Avshalom. Mas o Avshalom continua vivo, mesmo com essas 3 lanças, ele continua vivo, e aí ele manda os ajudantes dele, os Nearim, os ajudantes dele, vem 10 ajudantes e terminam a tarefa, terminam a execução, matam o Avshalom. Aqui mais uma vez a gente vê a totalmente frieza de Yoav, certo? Yoav, ele, mesmo que o Davi mandou não matar, ele tem zero tolerância, ele vai fazer coisas contra o Davi, se for para o bem do reinado de Davi, ele vai fazer coisas contra o Davi. E nessa vez ele realmente tinha razão, ele está acabando com a força contra, com a rebelião, com quem quer matar Davi, certo? Só que o Davi não estava disposto, e Yoav, ele tem uma frieza, ele não se importa, mesmo com a ordem de Davi, ele manda, ele afere primeiro o Avshalom, e depois manda os seus ajudantes finalizarem a tarefa, e assim ele meio inteligentemente, né, de uma maneira muito inteligente, ninguém tem culpa total. Ele, por um lado, não foi ele que matou, mas por outro lado, os ajudantes, eles estão só seguindo o exemplo de Yoav, então ele faz de uma maneira assim inteligente, se bem que vamos ver que o Davi vai ficar muito, muito bravo com ele por isso. Mas assim que o Avshalom ele é morto, ele é jogado no chão, jogam ele numa vala lá no meio da floresta e tacam um monte de pedra em cima dele, uma grande, grande humilhação para Avshalom. E assim é morto Avshalom. O Yoav toca o shofar e finaliza o confronto. Ele sinaliza o fim do confronto, certo? Assim acaba a grande rebelião de Avshalom, e os soldados pró-Davi, os soldados de Avshalom começam a dispersar, começam a voltar cada um para o seu lugar. Os soldados de Davi estão muito felizes com a vitória, agora o nosso rei poderá voltar a ser rei. E vem o Ahimaatz. O Ahimaatz, a gente falou que era o filho de Tzadok. Ele está muito animado com a vitória, ele quer contar, ele fala: por favor, Yoav, general, eu quero ir contar essas notícias para Davi. Né? A gente mencionou que ele foi o espião que contou para Davi sobre os planos de Ahitofel, certo? Ele e o Jonatan. Ele agora também quer contar para o Davi que os inimigos dele foram destruídos, que a guerra foi ganha. Ele quer contar, mas o Yoav, ele percebe na hora que o Davi não vai ficar. O Yoav, ele conhecia muito bem o Davi, ele já sabe que Davi não vai gostar da notícia, isso na verdade o Davi não vai ver como uma boa notícia isso, e sim ele vai estar preocupado com o Avshalom, e assim que falarem para ele do Avshalom, ele não vai gostar. Então ele fala para o Ahimaatz: Ahimaatz, você é uma pessoa de notícias boas, é melhor você não ir hoje, você não vai hoje, quem vai hoje eu vou dar aqui para o Cushi. Ele pega uma pessoa anônima, que deu um nome no Tanakh de Cushi para ele, uma pessoa qualquer, fala para o Cushi: vai lá e avisa para o Davi o que aconteceu aqui. O Cushi vai lá, começa a correr para avisar o Davi. Mas o Ahimaatz, ele não está entendendo. Como assim? Eu quero avisar o Davi. Essa é uma notícia muito boa. O Yoav tenta falar para ele: não, você não está entendendo. Ahimaatz, você não está entendendo. Essa não é uma notícia boa, não é uma coisa boa que você vai contar. Ele não vai gostar dessa notícia. Ele começa a pressionar. O Ahimaatz começa a pressionar o Yoav, até que o Yoav fala: tá bom, vai lá, corre, você quer tanto, vai lá. Ele também já achava que o Cushi ia chegar antes, ele não queria dar esperanças para o Davi. Se o Davi vesse o Ahimaatz, ele ia achar que são boas notícias, e ele sabia que isso não ia ser visto como boas notícias pelo Davi. Então, mas finalmente ele libera o Ahimaatz,
Porém, o Ahimaaz, ele é mais inteligente que o Cuxi. Ele pega um caminho, certo? Eles estavam nas montanhas de Gilad, é uma área muito montanhosa. Em vez de ir pela área montanhosa, ele pega um caminho mais comprido, mas que é plano. Ele vai pelo Vale do Jordão. Então ele pega o Vale do Jordão, dando uma volta, mas pegando o caminho mais curto, mais comprido, só que mais fácil de andar, mais rápido. E assim ele consegue ultrapassar o Cuxi e chegar antes para avisar o Davi. Assim que ele chega lá, uma pessoa que está lá na cidade avista, notícias, Davi, notícias. O Davi fala, quem é? É o Ahimaaz chegando. E daí o Davi fica todo esperançoso. Muito bom. O Ahimaaz está chegando e o Ahimaaz chega para Davi, mas falaremos sobre essa notícia no próximo episódio. Até lá.